Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você já parou para pensar na diferença entre ser efetivo e alcançar os resultados? Ser efetivo significa atingir o propósito desejado com excelência, enquanto os resultados eles são apenas o fruto imediato de algo que nós fazemos. Mas será que os resultados por si só têm o mesmo valor sem uma verdadeira efetividade no propósito? Essa será a nossa reflexão de hoje. Nós vamos mergulhar nesse tema e entender a importância de nós sermos verdadeiramente eficazes no que Deus nos chamou para fazer e não apenas produzir algo superficial. Mas antes, já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para que toda semana você receba os nossos conteúdos, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Antes de nós focarmos nos princípios que devem ser mantidos na nossa efetividade, nós vamos falar um pouquinho em si sobre a efetividade. Na prática, ser efetivo é fazer algo de forma a gerar impacto duradouro e com propósito alinhado ao que Deus tem sobre as nossas vidas. Resultados, eles são importantes? Sim, claro que eles são importantes, mas eles podem ser enganosos se nós focarmos apenas neles e ignorarmos o propósito maior que Deus nos deu. Ou seja, a nossa verdadeira efetividade, ela vem do quê? De cuidar do que está dentro de nós, do nosso coração e das nossas intenções, e não apenas das coisas visíveis que nós fazemos. Por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, a realidade é que nós, na correria do dia a dia, podemos nos pegar simplesmente como uma máquina de fazer coisas para Deus. E aí nós acreditamos que por ser algo para o reino está tudo ok, está tudo bem, mas não está. Por quê? Porque Deus não nos criou simplesmente para ser uma máquina de fazer coisas. Porém, o tempo todo nós somos tentados a medir a nossa espiritualidade e o nosso sucesso pelo que nós fazemos, pelo número de atividades ou pelos ministérios que nós lideramos. Ser uma máquina simplesmente de fazer coisas para o Senhor não significa ser efetivo. E aí tem muita gente que se perde, tem muita gente que se engana. Por quê? Porque nós podemos fazer e fazer. Mas se não houver frutos duradouros, isso não tem valor diante de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele não nos avalia pelos nossos resultados imediatos, mas pelo quê? Pelos nossos frutos que permanecem. Quantas vezes durante a minha jornada com Cristo eu me perdi fazendo e fazendo. As minhas mãos, elas estavam ocupadas fazendo, mas muitas vezes o meu coração estava tão distante e tudo que Deus queria era o meu coração tão entregue quanto as minhas mãos. E infelizmente isso acontece com inúmeros de nós cristãos dia após dia, quando nós pegamos também aí as redes sociais, muitas pessoas que têm utilizado isso como uma forma de ter uma renda. As pessoas acabam só se preocupando com os likes que ela vai ter, com o tanto de agenda que ela vai ter. E aí ela começa a fazer, mas muitas vezes esgotadas, muitas vezes ela mesma não para se alimentar da palavra de Deus, para receber. Ela aprendeu muito bem a fazer, mas ela não aprendeu a parar para ouvir de fato o que o Senhor quer e obedecer aquilo que o Senhor deseja. Então a verdadeira efetividade no reino de Deus é quando nós estamos alinhados ao propósito que Ele designou para nós. E o princípio para isso
é muito claro. Não meça o seu sucesso pelos resultados. Por quê? Porque eles são temporários, resultados passam e mudam. Em vez disso, é preciso que todos os dias você analise os seus frutos. A palavra do Senhor está o tempo todo falando isso, que nós seremos conhecidos pelos frutos. Por quê? Porque o fruto, ele é o resultado de uma vida que é temente ao Senhor, de uma vida que é obediente ao Senhor e alinhada com o propósito de Deus. Então nós falamos um pouquinho sobre a efetividade. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o perigo de buscar apenas os resultados. Infelizmente, o que nós mais temos ouvido falar são histórias de líderes que, embora eles alcancem grandes resultados, eles falham em ser efetivo na sua vida espiritual e emocional. E nós, como cristãos, não basta nós pregarmos muito bem ou nós temos competências técnicas, é preciso também cuidar de como nós tratamos as pessoas à nossa volta, especialmente na igreja e na liderança. Nós temos visto muito que tem crescido o número de lideranças abusivas, de lideranças doentias. Nós temos visto um crescente número de igrejas doentias, igrejas abusivas, que elas se destacam por um motivo. Elas focam no resultado visível, mas o emocional e o coração, eles não estão guardados. Quantas vezes nós vemos pessoas que manipulam, que distorcem a verdade, a palavra, para quê? Para os seus próprios interesses, deixando de lado o verdadeiro propósito de Deus. E nós sabemos que não é isso que Deus, ele planejou para nós. O que ele nos chama? Ele nos chama para algo maior. A verdadeira efetividade no reino, ela é medida pelo como o nosso coração está alinhado ao coração de Deus e não pelos números ou pelas aprovações dos outros. Nós temos que tomar muito cuidado com essa armadilha de ficar o tempo todo buscando aprovação e a aceitação humana, porque tem muita gente sendo aprovado e aceito humanamente falando, mas diante de Deus está sendo rejeitado. Então, o nosso propósito, ele é exclusivamente para agradar a Deus. E quando nós vamos à palavra, nós vamos ver inúmeros apóstolos, profetas, que o que eles mais fizeram foi desagradar humanamente falando, mas perante os céus eles ganharam honra. Então agora nós abordamos um pouquinho diante da palavra de Deus. Eu quero também trazer uma perspectiva a respeito do que a psicologia fala sobre a importância da efetividade. A psicologia, ela também nos ensina que a verdadeira efetividade, ela está conectada com o quê? Com a nossa inteligência emocional, que nada mais é do que o domínio próprio. Então, pessoas que são emocionalmente saudáveis, elas conseguem lidar melhor com os desafios, elas tratam os outros com empatia e respeito e têm um impacto positivo por onde elas vão. Então, quando alguém ela foca apenas nos resultados, há uma grande chance dela negligenciar o autocuidado e as relações humanas. Sabe aquelas pessoas que elas estão dispostas a passar por cima de quem for para atingir o resultado que ela quer? E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque isso pode gerar estresse, pode gerar ansiedade e até mesmo atitude tóxicas no ambiente de trabalho, no ambiente da igreja, porque infelizmente nós vemos também muita competitividade, e aqui é onde muitos líderes eles falham. Eles são excelentes pregadores, profissionais, professores, mas eles não cuidam dos seus comportamentos e da maneira como eles tratam as pessoas à sua volta. E sabe qual é o resultado disso? Uma liderança que até
parece eficaz exteriormente falando, aos olhos humanos, mas que internamente ela está longe de ser saudável ou abençoada por Deus. Eu não posso deixar de fora desse vídeo, claro, um exemplo bíblico, uma aplicação na prática. O nosso grande maior exemplo de efetividade, de alguém que tinha equilíbrio, é o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque ele sempre guardou o coração, ele cuidou das pessoas ao seu redor, ele falava com amor e falava com verdade. Ele não estava nem um pouco preocupado em agradar as multidões, preocupado em agradar as pessoas, mas ele estava simplesmente focado e comprometido para cumprir o propósito que Deus, o Pai, estabeleceu sobre a vida dele. Então, da mesma forma, nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos buscar apenas ser tecnicamente bom, mas nós devemos ser verdadeiros seguidores de Cristo, cuidando do quê? Da nossa alma e de tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Então agora eu quero listar brevemente 5 chaves para que nós possamos ser efetivo no propósito. E aí sim, a partir dessa efetividade, nós alcançamos tudo aquilo que Deus planejou para nós. Nós alcançamos os resultados que Deus deseja que nós alcancemos. Então vamos lá. O primeiro passo para ser efetivo no propósito é guardar o coração. Como está lá em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de toda a sua vida. Então, eu só vou conseguir ser efetiva no propósito que Deus tem sobre a minha vida se eu tiver um coração guardado e um coração alinhado com a palavra do Senhor. Por quê? Porque o coração, ele é o centro das nossas emoções, das nossas motivações, das nossas intenções. E não adianta nada eu até fazer a coisa certa, mas com a intenção e com a motivação errada. Então é preciso fazer um alinhamento. Por quê? Porque se eu não guardo o meu coração no meio do caminho, eu posso me perder visando mais os resultados sem o propósito. Então quantas pessoas, você olha lá, para o início da vida delas, elas começaram humilde, elas começaram com o coração alinhado, mas no meio do caminho a motivação mudou e elas não mantiveram os seus corações guardados. Então, primeiro ponto, guardar o coração. Segundo ponto importantíssimo que falta muito nos nossos dias. A ciência e a psicologia já tem falado que até 2030, metade da população mundial será emocionalmente doente. As doenças emocionais passarão às doenças físicas. Então, para que nós possamos ser efetivos no nosso propósito, nós precisamos desenvolver a inteligência emocional, desenvolver o domínio próprio. A Bíblia, ela nos ensina que amar ao próximo e lidar com as pessoas com sabedoria é primordial. Mas muitas vezes o sucesso no nosso propósito, ele está em quão tecnicamente bom nós podemos ser. Aí tem pessoas que vai atrás, de repente, de fazer uma teologia, de buscar conhecimento, aí começa a ser arrogante, começa a tratar os outros inferiormente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, em ter domínio próprio. E nisso envolve não deixar o nosso ego crescer, não deixar o orgulho tomar conta de nós, a soberba, porque a forma como nós tratamos as pessoas ao nosso redor vai sim, através do servir, determinar até onde nós vamos chegar. Porque o que a palavra do Senhor diz? Quem quer ser o maior, seja o menor. Para nós crescermos, para nós evoluirmos com Deus e atingirmos o propósito, nós precisamos servir a todos igualmente, sem fazer distinção. Então, efetividade também é fruto de relacionamentos saudáveis, de empatia e de eu buscar ter um emocional equilibrado. É fácil? Não. Tem dia que a gente perde a paciência, tem dia que a gente pode ficar descontrolado, mas isso não pode ser todos os dias. Os dias bons, os dias com equilíbrio emocional, eles precisam se sobressair aos dias maus.
Terceira chave para que nós possamos ser efetivos no propósito: busque frutos e não resultados, como nós já mencionamos um pouquinho aqui no início do vídeo. Olha o que Jesus ensinou em João 15,16. Eu os escolhi para que deem fruto, fruto que permaneça. Então, o verdadeiro sucesso de um cristão, ele não está em realizar, como eu falei lá no início, ser uma máquina de produzir coisas, mesmo que seja para o reino de Deus, mas está em gerar frutos que glorifiquem a Deus e o quê? Que impacte vidas. Deus não faz milagres, não traz bênçãos sobre a minha vida só para que eu me beneficie, mas pelo contrário, para que outras pessoas também possam ser participantes e também possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Então isso é gerar fruto que permaneça. Então o fruto começa, ele passa de um para o outro, Por quê? Porque quando você olha para uma fruta, ela produz semente, ela produz para ela mesma? Não. A semente é para ser plantada e ser gerada uma nova fruta. Aí outro pega e vai assim sucessivamente para que o reino de Deus se expanda. Então busque ser frutífero espiritualmente, em vez de apenas produzir resultados superficiais e passageiros. Lembre-se, a nossa vida é eterna e eu preciso também produzir coisas eternas. Quarta chave para ser efetivo no propósito: seja fiel no processo. Gente, isso é importantíssimo. Aqui está uma chave que abre portas para lugares que nós nem sequer imaginamos e que Deus pode e quer nos levar. Deus, ele valoriza o que? A nossa fidelidade. Então é o processo que nos molda, é o processo que nos amadurece, que nos aperfeiçoa para alcançar tudo aquilo que Deus já prometeu para as nossas vidas. Então o lugar que nós vamos chegar é o resultado do processo percorrido. Mas muitas vezes a gente está só focado no chegar, no resultado, que nós esquecemos que a caminhada, ela é igualmente importante. E aí nós desvalorizamos o processo e só valorizamos a chegada. E aí muita gente chega na chegada tão esgotado, tão cansado, que não consegue desfrutar de todas as bênçãos, de tudo aquilo que Deus preparou. Ele não consegue desfrutar do realizar com a beleza de ser moldado durante o processo. Então não basta só chegar, eu chegar lá todo destroçado, todo acabado, todo cansado. Não, mas é no caminho, no processo, percorrer com plenitude, confiando, descansando que Deus, ele sabe o que faz e da forma como faz. Então, efetividade, ela envolve constância, ela envolve disciplina e fé no processo. Então, mesmo quando os resultados eles não surgirem de imediato, as coisas não estiverem ainda saindo como você espera, a fidelidade no propósito de Deus vai trazer a colheita no tempo certo. Então, só permaneça fiel no propósito até você atingir todos os resultados que Deus já tem planejado. Quinta chave para sermos efetivos no propósito. E essa é primordial. Essa chave, nós precisamos tomar posse dela todos os dias, que é a chave da oração e da dependência no Espírito Santo. Então, para ser verdadeiramente efetivo, nós precisamos da direção e do poder do Espírito Santo, como está lá em Romanos 8:26, que diz assim: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. Então não tente cumprir o propósito de Deus com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos. E muitas vezes dá aquele jeitinho brasileiro. Se você fizer isso, com certeza você vai se frustrar, você vai falhar. Mas quando você coloca todas as suas forças e a sua esperança em Deus, quando você depende da orientação dele para cada passo da sua jornada, pode ter certeza que você vai cumprir o teu propósito com efetividade e da forma que o Senhor espera.
Então o que fica de conclusão nesse vídeo é tudo aquilo que nós conquistamos pelas nossas mãos, pelas nossas forças, nós podemos perder. Mas tudo aquilo que vem diretamente das mãos do Senhor, você pode descansar, porque Ele sustenta, porque Ele garante. Então, quando nós estamos no lugar de dependência, entendendo que tudo vem do Senhor, que tudo é por Ele, que tudo é para Ele, muitas vezes o resultado não será o que nós planejamos e o que nós esperamos. Mas a palavra, o que ela nos orienta? Que nós podemos planejar, nós podemos sonhar, mas quem firma os nossos passos é Deus. Então, que nós possamos buscar os resultados que virão através da efetividade no propósito. Porque quando nós somos efetivos, cumprindo aquilo que Deus designou, com o coração alinhado, da forma certa, é impossível nós não colhermos resultados que glorifiquem a Deus. Então, essas chaves eu tenho certeza que irão te ajudar a viver a efetividade do propósito, frutificando de forma genuína e alcançando os resultados que Deus planejou sobre a tua vida de forma sólida e duradoura. Então hoje o que é que eu te desafio? Então hoje eu te desafio a parar de buscar apenas resultados visíveis e que você foque em ser efetivo no propósito que Deus te deu. Então cuide do teu coração, cuide das tuas emoções e trate as pessoas à sua volta com amor e com respeito. E lembre-se, a verdadeira grandeza, ela não está nos números ou nas conquistas visíveis, porque essas conquistas passam, mas está em cumprir o que Deus quer para a sua vida de forma íntegra e com o coração alinhado nele. Então, se esse vídeo falou com você, se trouxe mais clareza para que você possa cumprir o teu propósito com efetividade, compartilhe com alguém que precisa ouvir, deixa o teu comentário, de repente deixa o teu comentário naquilo que você tem dificuldade em ser efetivo, dê novas sugestões para novos vídeos. Tá? É muito importante contar com a tua opinião. Vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque toda semana nós teremos um conteúdo edificante que eu tenho certeza que estará auxiliando para que nós possamos ser mais efetivos no propósito. E lembre-se, o reino de Deus, ele é feito por pessoas eficazes em seus propósitos, não apenas por aqueles que mostram os grandes resultados. Fique com Deus e eu desejo que você tenha uma semana abençoada.